E aí, galera assustada? Senhora Morte traz para vocês um tema bastante interessante, lá dos tempos imemoriais, com muitos fantasmas e mistérios. Eu falo hoje para vocês sobre a fazenda Itaocaia e seus fantasmas. A fazenda Itaocaia, localizada em Itaoca Valley, Itaipuaçu, Rio de Janeiro, foi construída por monges beneditinos entre as duas primeiras décadas do século XIX e utilizou para isso mão de obra escrava, desenvolvendo ali a produção de cana-de-açúcar e café. Em mapas da época, a fazenda aparece com o nome Engenho Tocaia. Tocaia é uma palavra que vem do tupi-guarani chamada Itaocaia e significa casa na pedra. Denominação essa que, por ser entendida pela visão do engenho junto ao imponente morro de pedra às suas costas, chamado de Pedra de Itaocaia, e está cercada de lendas e histórias de fantasmas. Aqueles que hoje conhecem as ruínas da senzala e do celeiro e a capela já reconstruída, não fazem ideia dos dias de glória que a fazenda teve durante o apogeu do ciclo da cana-de-açúcar e café em Maricá. Só para ter uma noção do medo que ronda o lugar, quem mora na região não se arrisca a trabalhar lá de jeito nenhum. É o que garante o caseiro Amaro Manuel da Silva. Ele diz que há 5 anos trabalha na fazenda e até agora não aconteceu nada de muito assustador. Apenas alguns barulhos que ele prefere atribuir ao vento e a roedores e vultos ligeiros. Mas garante que o dia em que ver alguma assombração cara a cara, vai embora e nem olha para trás. Comenta que tem fama de corajoso entre os moradores cercanos, porque o lugar, quando a noite chega, de fato é bastante sinistro. O homem conta que o caseiro que cuidava da fazenda antes dele costumava ser perturbado pelos sons de correntes e grilhões sendo arrastados que vinham de onde no passado havia sido a senzala. Ouviam também gritos de dor e choros e em noites de luar um batuque que chegava trazido pelo vento. Provavelmente sons residuais que até hoje impregnam o ambiente. Ele revela um acontecimento sem explicação que foi presenciado por ele e que ocorreu com a faxineira da casa. Certa manhã, ela estava arrumando a sala quando foi empurrada e caiu, como se mãos invisíveis a fizessem perder o equilíbrio. Lembro que ela ficou pálida me olhando e disse que alguém tinha empurrado ela, mas só eu e ela estávamos no local. Depois de um tempo, a faxineira foi embora com a filha, que também morava na fazenda, e vivia o tempo todo desorientada. Dizia ouvir vozes que não a deixavam dormir. Mas a maioria dessas fazendas seculares, que utilizaram mão de obra escrava, guardam muitos mistérios e possuem uma energia ruim, pois sabemos que os negros sofriam muitos maus tratos, eram açoitados, sempre quase até a morte, e seus corpos enterrados na própria fazenda. E seu Amaro assegura que no chão da fazenda Itaocaia deve ter muitos cadáveres sepultados, por isso as histórias de almas penadas. Outro acontecimento inexplicável que acontece na fazenda e que já foi relatado por muitos vizinhos é da presença de um homem alto que fica de pé na porteira à noite. Seu Amaro conta que já perdeu o número de vezes que ficou na cabine próxima à porteira, montando guarda para ver se conseguia enxergar alguém, e nada. Deve ser porque isso de ver gente morta não é para todo mundo, desabafa. Outro mistério de 168 anos que ronda Itaocaia encontra-se na capela da fazenda. É uma caixa que foi encontrada durante a sua reconstrução há poucos anos atrás, contendo os ossos de uma criança de 3 anos que foi morta por uma escrava. O povo conta 2 versões para o caso. A primeira relata que uma escrava com seu filho atirou-se do alto da pedra de Itaocaia para fugir da perseguição de sua senhora, que suspeitava de traição do seu marido com a negra
e que julgava o filho da mesma ser do marido dela. A segunda diz que em 1841, uma menina foi jogada dentro do tacho de melado por uma escrava da fazenda que mantinha um caso secreto com seu patrão. Quando ele descobriu que a negra estava tendo envolvimento com o escravo reprodutor da senzala, mandou açoitá-la. Ela então, por vingança, jogou a filha dele dentro do tachão de melado e fugiu para o alto do morro Itaocaia. Quando percebeu que estava encurralada, se lançou lá de cima para não ser capturada com vida. Na caixa pode-se ler, abre aspas, aqui se encerram os ossos da inocente Maria Joana, filha de João Machado Nunes e de sua mulher, Dona Catarina Luísa Machado, nascida em 9 de fevereiro de 1838 e falecida em 12 de julho de 1941. Fecha aspas. Talvez isso explique o fato de que gritos de criança pode ser ouvido no meio da noite e, vez por outra, o som distante de um grito apavorante de uma mulher que começa nítido e vai sumindo dissolvido pelo vento. Mas os mistérios não param por aí. Outro caso intrigante é o desaparecimento do livro que conta a história da fazenda Itaocaia. Ninguém sabe se foi roubado, ficou com algum dos proprietários ou foi levado pela prefeitura de Maricá. Mas diferente da caixa contendo os restos mortais de Maria Joana, que agora pertence ao acervo do museu da cidade, o livro nunca foi recuperado. Uma das antigas arrumadeiras garante que viu esse livro. Ela diz que era um livro grande, com páginas amareladas pelo tempo e escrito com belas letras. Encontrei ele atrás de uma das estantes na biblioteca da Casa Grande, mas depois não o vi mais, diz a mulher. Cláudio Santos, filho do atual proprietário de Itaocaia, garante que o livro deve ter sido vendido pelo antigo dono, que se desfez de objetos históricos importantes que faziam parte do acervo do lugar, como a pia batismal, o sino e o altar da capela, e que tenta reavê-los, pois são itens muito significativos e que fazem parte da herança do lugar. A fazenda também já hospedou no passado visitantes ilustres, como Dom Pedro I e sua amante a Marquesa de Santos, que usavam a fazenda como um ninho de amor quando o casal viajava para Cabo Frio, bem como o naturalista inglês Charles Darwin, autor da revolucionária ciência da evolução das espécies, que lá parou para almoçar no dia 8 de abril de 1832, vindo de Praia Grande, atual Niterói. Ele tinha na época 22 anos de idade e, segundo os estudiosos, sua passagem pela região teve importância fundamental para a criação da teoria da evolução das espécies. As observações e despertar dele se iniciaram no Rio de Janeiro, onde aconteceu seu primeiro contato com a biodiversidade da Mata Atlântica. Excursão essa descrita em seu livro A Viagem do Beagle, onde ele descreve suas primeiras pesquisas com a biodiversidade da região. Na verdade, dizem que duas coisas impressionaram Charles Darwin: a natureza exuberante do Brasil e a escravidão que o deixou chocado. Darwin não admitia a ideia de raças superiores e inferiores, portanto, era contrário à escravidão. Em 2013, a fazenda foi restaurada e tombada pela prefeitura municipal. Um projeto bem elaborado revitalizou o percurso por onde Darwin andou e que hoje abrange o Parque Estadual da Serra da Tiririca, que corta as cidades de Niterói e Maricá. Mas dizem que ainda existe muita atividade paranormal no lugar, pois mesmo que a fazenda tenha se transformado num centro turístico e servido de cenário para novelas e seriados de TV, a sua antiga atmosfera se mantém para aqueles espíritos que desencarnaram ali e encontram-se perdidos vagando naquela dimensão em que viveram, revivendo dia após dia suas alegrias, tristezas, frustrações e o dia de sua morte, até que consigam se libertar e parar de assombrar as terras da velha e fantasmagórica Fazenda Itaocaia.